que eu tô fazendo aqui no supermercado? Como é que eu apareci aqui? Eu renasci no supermercado. Então nós temos as nossas ações durante essa vida, os nossos hábitos cultivados durante essa vida, e temos também as circunstâncias do momento da morte e logo após o momento da morte que vão levar ao futuro renascimento. A pergunta é: por que nós deveríamos nos focar nas ações dessa vida, sendo que na hora da morte é que faz diferença? Porque na hora da morte é que, de fato, as nossas ações vão dar resultado como um outro renascimento. Ou seja, a pessoa pode ser uma pessoa bastante terrível durante a vida, mas no momento da morte ela tem uma morte razoável, e daí ela tem um bom renascimento no próximo renascimento. Como isso não seria um tanto injusto? Bom, na visão budista, eu acho que o Shagdu Rinpoche costumava dizer: não adianta querer construir a casinha na hora da vontade de fazer cocô, né? Então tem que estar pronto, o banheiro tem que estar construído para a pessoa poder, senão a pessoa vai ter que ir no mato, de qualquer jeito, onde der, como for possível. Então é assim, a gente desenvolve hábitos saudáveis, positivos nessa vida, hábitos mentais saudáveis e positivos nessa vida, como por exemplo diminuir as emoções afetivas, de forma que também, não só para nos beneficiar nessa vida, mas de forma que no momento da morte seja mais fácil a nossa mente estar sob controle, sob certo controle. Se a gente for considerar que a gente não atingiu nenhuma realização, pelo menos ao gerar hábitos, a gente tem uma maior possibilidade de ter boas experiências. Então é tudo uma questão de tempo, né? Então se a pessoa ela cometeu atos negativos nessa vida e ela passa por alguma experiência de felicidade nessa vida ou em algumas vidas futuras, isso se deve a outros méritos passados dela. E com certeza tudo que ela causou de sofrimento vai, uma hora ou outra, surgir causas e condições e mais tarde se desenvolver. Então, de forma geral, a gente pode considerar que tem uma montanha de karma negativo e uma montanha de karma positivo. A questão não é manipular causas e condições de forma a sempre evitar a montanha negativa e sempre fazer com que as coisas positivas aconteçam. Na medida em que nós manipulamos essas causas e condições, é para permitir a prática. As condições negativas nem sempre elas são ruins para a prática. De fato, muitas vezes é mais fácil praticar nas condições negativas que nas condições positivas. Então, o melhor é abandonar essa manipulação de causas e condições e se focar de causas e condições secundárias, né, e se focar nas causas primárias, que são os hábitos mentais. De fato, tem até essa subdivisão, né, de mexer com os galhos, resolver as coisas, tomar um remédio para passar a dor, né? Daí não resolve a causa do sofrimento que a pessoa está tendo físico, né? Aí depois a pessoa descobre um remédio que trata da causa daquela dor, né? Só que esse remédio trata da causa daquela dor no momento que ela surge, agudo, assim. E se a pessoa examinar melhor, ela vai perceber que tem um hábito na vida dela que causou aquele problema. Então ela vai na raiz lá no hábito. E daí no budismo ainda tem a raiz sutil, que é a ignorância, e os hábitos extremamente arraigados lá, ligados às emoções aflitivas. Então são 4 níveis, né, de tratar com as constâncias. Se a pessoa puder evitar as circunstâncias que vão manifestar um certo resultado que, por exemplo, a morte, se a pessoa puder viver mais tempo é melhor, mas a morte é inevitável, então a pessoa tem que descobrir uma forma de lidar com a morte, entendendo que ela é inevitável. Aí ela vai na causa da morte. Ela pode pensar assim: bom, a causa da morte é ter nascido. Daí por que eu nasci? Por que eu surgi no mundo com essa forma? Será que eu surgi por liberdade ou será que eu surgi por condicionamentos, por falta de controle no sentido de aleatoriedade, assim, do que aconteceu? Quando eu vi eu estava aqui. E aí? Como é que eu transformo essa experiência numa experiência positiva? A experiência dessa vida, a experiência do momento da morte.
tudo isso a pessoa pode usar a espiritualidade para depurar e descobrir cada vez as causas mais sutis, e a causa raiz sendo a ignorância, né? Ligado a isso, a pessoa começa a pensar assim, então precisa haver um substrato onde estão essas causas e essas condições. E surge uma noção de alma, né? Então é a alma que tem um saquinho de memórias ali com relação a causas e condições. Aí daí, com o tempo, essas causas e condições encontram circunstâncias e se manifestam, né? Com essa alma que vai passando por essas experiências. Mas a visão, isso de fato, em outras tradições religiosas tem essa percepção de que tem uma coisa que é controlada por essas estruturas. Na visão budista, essas estruturas criam a ilusão, a noção de que há uma continuidade. Então é parte desse engano a noção de que há uma continuidade. E é por isso que também no budismo se fala que a gente pode se libertar do karma, porque se nós não vivemos dentro dessa causalidade, desse condicionamento, então tem uma liberdade inata. Essa é a mente mais sutil, a que tem liberdade perante os condicionamentos, né? A mente condicionada, daí tu diz, tem uma mente que é condicionada pelos hábitos. Essa mente, ela surge pelos hábitos, então não existe de fato, ela é uma produção dos hábitos. Então isso aqui, no fim, depois, a gente tem um corpo, um lugar, uma situação, está acontecendo coisas com a gente, tem a nossa vida, a nossa circunstância, a gente diz, tem eu. Os hábitos é que formam esse agregado de condições e causas que a gente chama de um ser individual e depois a gente chama de um eu. Uma forma de falar disso é dizer que tem uma continuidade muito grande de vidas. E isso é útil. O Dzongchen Rinpoche diz, é como conto de fadas, né? Então, num certo nível de ensinamentos, é útil falar nessa continuidade. Por quê? Porque a prática ocorre numa continuidade. Então, se a gente vai falar de prática, a gente precisa de uma continuidade. Se a gente vai falar do não condicionado, daí não tem muito o que falar. Então, não tem prática. Então, a gente já tem esse reconhecimento, não precisa falar em continuidade de vidas e muitos karmas que resolve, que deixa de resolver e assim por diante. Nós falamos em termos de uma continuidade de muitas vidas para ter um caminho espiritual. Então aí surge o caminho espiritual. Se a gente tem só essa vida que existe que ela existe, mas ela existe dentro de um espaço que começa e termina, daí nós não temos caminho espiritual. Daí nós não temos sentido também para as experiências. Nós podemos até inventar alguma coisa tipo amor fati, que na verdade tem uma noção de continuidade, uma coisa super enorme. A gente pode inventar uma série de ideias filosóficas, assim, que normalmente vai cair no absurdo e na falta de sentido. Essa ilusão de continuidade que é real para nós, porque nós até esperamos acordar amanhã, né? Nós não só temos uma ilusão de continuidade, como nós temos uma crença de que nós não vamos morrer até amanhã de amanhã, depois que nós dormirmos. Nós temos esses dois níveis de ignorância. De uma hora para outra, a realidade toda pode, como um sonho, eu acordo num outro lugar. E a gente não precisa nem apelar para bombas atômicas, cataclismas cósmicos. Qualquer coisa pode acontecer conosco pessoalmente ou com toda a estrutura da realidade e ploft. E daí nós temos alguma ideia de continuidade ainda, né? Se nós lembramos do que estava acontecendo, nós ainda associamos aquilo com isso. Então, era eu. Você diz no sonho, aquele que estava passando por aquelas experiências quando eu estava lá naquele lugar, com aquelas pessoas, era eu, que estou aqui na cama agora. Mas era eu. É postulada essa continuidade. Só que como essa continuidade é postulada e ela é a nossa experiência cotidiana, é isso que a gente usa na prática. Então a gente gera mérito, a gente resolve hábitos, como alguém que diz assim, eu tenho raiva, então eu tenho que diminuir a raiva. A pessoa não pensa assim, é a raiva que produz uma noção de continuidade que eu existo como aquele que tem raiva. Ela não pensa na emoção como anterior a ela pensa na emoção como alguém que detém a emoção.
Só que, claro, como essa perspectiva cotidiana, a gente usa isso na prática. Mas no ensinamento mais profundo, não. Não é nós que temos a emoção, é a emoção que produz uma noção de continuidade com relação a nós. E é só raciocinar um instantinho com relação a como elas são fortuitas e como elas são impermanentes mesmo, como elas oscilam essas emoções, que a gente pode dizer claramente, bom, mas como é que eu sou aquele mesmo que 10 minutos atrás teve um acesso de raiva? A gente acha que... Mas é uma experiência totalmente diferente. A experiência agora é de calma, a adrenalina já baixou, a pessoa tá... Puxa, por que eu falei essas coisas? Por que eu agi daquela forma? Era outra pessoa. A gente diz, a gente olha para 10 anos no passado, a gente era outra pessoa. E a gente entende isso em certo sentido. Essa continuidade ela é falsa. Mas em outro sentido, a gente opera nessa expectativa de continuidade. Essas duas esferas, assim, é que elas parecem não fechar, assim. Parece quando tu fala, não tem continuidade, mas está negando a continuidade, que é a experiência relativa da pessoa. E daí a prática se torna muito, muito impossível. A pessoa não tem como acumular prática ou resolver hábitos, porque ela está envolvida. Porque quando ela está envolvida num processo que ela vai melhorar, que ela vai transformar a mente, é porque ela acredita que ela começou, vai passar por ele e depois vai estar lá depois dotada daquelas... Ela tem todas essas crenças, assim. Então, quando diz que não existe continuidade, a pessoa fica meio frustrada, assim, ela quer a continuidade. Mas depois ela percebe que a continuidade ela é uma produção de causas e condições. A noção de continuidade é produção de causas e condições também. E ela percebe descontinuidades. E como é que ela concilia que há descontinuidades? Ela muda. A pessoa muda. Ou ela morre e renasce, ou ela muda de opinião, ou ela deixa de ter raiva. Se for na filosofia grega, eles brigavam com isso, ficavam loucos com isso, assim. Já os Parmênides da vida, assim, não tem mudança. Ele afirmava coisas absurdas, assim, tudo é uma coisa só, imutável, e todos os movimentos são ilusórios, né? Então, o que existe mesmo é uma coisa imutável, sólida, que está em algum lugar, ou que está em tudo, mas que é a realidade não muda. Agora, as coisas que mudam, assim, isso daí é tudo engano. O que o Buda vai dizer, o que o budismo vai dizer? O budismo vai dizer, olha, uma coisa não impede a outra. A gente pode viver com essa dissonância cognitiva. Ela só parece ser paradoxal, assim, porque nós estamos oscilando em expectativas. E a visão do absoluto para nós é difícil, a visão de sabedoria. A visão de sabedoria ela inclui a visão relativa. Então, a visão de absoluta, quando nós estamos olhando da perspectiva relativa, a gente postula uma coisa lá, assim, então tem uma não continuidade. A noção de continuidade que surge dessas coisas, ela é irrelevante, então, porque o que realmente importa é o que não é contínuo. E daí não tem prática, porque a pessoa se fixou se perdeu na visão de um absoluto postulado também. Então, ela postulou um absoluto. Relativo e absoluto, eles operam simultaneamente. E é por isso que é possível transformar, ter continuidade e ter transformação, e ter descontinuidade, e perceber que a continuidade é uma ilusão, e ainda assim usufruir da continuidade. Nossa! Então, se a pessoa for pensar o oposto, se ela for postular uma coisa que está lá e daí passa por experiências, daí ela tem uma coisa que está lá. E se ela tem essa coisa que está lá, daí não tem solução na base. Daí a base está solidificada. Se a base está solidificada, daí ela não tem liberdade possível. Ela encontrou uma coisa. Se diz no budismo, encontrei. Se tu encontrou, é isso. É isso. A pessoa descobre, é uma epifania. Quando ela encontrou aquilo como um objeto de conhecimento, deixou de ser. Então ela não tem um momento, assim, que ela repara o que são as coisas e daí ela se fixa naquilo e daí aquilo vira uma joia para ela, assim. Se ela tiver esse tipo de contato com a cognição direta dos ensinamentos,
ela vai transformar ensinamentos em dogmas, né? Quando a gente fala em continuidade, em descontinuidade, quando a gente fala em indivíduo, porque a gente fala em indivíduo, a gente usa o nome próprio, porque as pessoas entendem o nome próprio, então vai dizer assim, o Buda está enganado, o Buda, ele falou o Tathagata, porque o Tathagata ainda fala em terceira pessoa, né? Hoje em dia é super mal visto, assim, uma pessoa que fala de si em terceira pessoa, né? Aí o Buda chega assim, porque o Tathagata fez blá blá blá, blá blá blá, o Tathagata realizou a noção da vacuidade sobre a árvore, blá blá blá. Como é que o Buda fez coisas e realizou coisas? Ele mesmo depois vai dizer, logo depois, vai dizer, não, quando o Buda diz, quando o Tathagata diz que fez e que não sei o que, bom, na verdade o Tathagata está dizendo que não fez coisa alguma, porque na verdade o Tathagata não vai, não vem, não surge, não aparece. Mas, esses budistas, tudo umas coisas que se autocontradizem, irritante. Não tem autocontradição. Ele está falando relativo e absoluto simultaneamente. Ele está falando, quer dizer, ele fala um pouquinho relativo, um pouquinho absoluto, um pouquinho relativo, um pouquinho absoluto. Daí uma hora dá o clique. Daí se a pessoa se fixa no clique, daí é um problema. Então dá o clique e simplesmente não se fixa. Mas se você entender e não se fixar, não procurar alguma coisa ali, daí é aí que a gente está falando em transformar a mente, em atingir realizações, em fazer prática e tal. Porque enquanto a pessoa tiver, entendi isso aqui. Agora eu consegui, realizei. Eu vi. Agora que eu vi, agora eu sou tal. Aí é uma pessoa que domina um assunto. Enquanto for uma pessoa que domina um assunto, aí não, é o assunto que domina a pessoa, no caso do Dharma. Então o Dharma passa pela pessoa. Não é uma conquista pessoal, assim, por exemplo, se o Buda dissesse, fui eu que inventei isso. O Buda Shakyamuni, esse negócio, ninguém nunca tinha visto esse negócio de ter impermanência, né? Essa impermanência é um negócio que eu vi. E é marca registrada do Buda Shakyamuni, impermanência. Aí é uma posse pessoal do Buda ter descoberto a impermanência, daí não tem prática daí. A impermanência existe independente do Buda ver ela ou não. Aí o Buda viu, apontou, falou para as pessoas que tem um mérito em dizer isso. Enquanto tem a noção de continuidade, tem uma noção tem um erro, tem um equívoco. Então, quando a gente pensa em termos de aprender alguma coisa, tem uma ruptura de continuidade. A gente não sabia, agora a gente sabe. Ou quando a gente pensa em termos de transformar a mente, eu era assim, agora eu sou assado. Isso tudo é paradoxal, porque tem uma continuidade, que sou eu, que daí passa por uma transformação, e daí, se mudar o suficiente, tu vai dizer, não sou mais eu. Ou eu sou outra pessoa, que é uma coisa que as pessoas dizem, né? Eu sou outra pessoa, eu não sou mais aquele. Quando eu comecei esse vídeo, eu era uma pessoa, agora eu sou outra. Mas eu era uma pessoa e agora eu sou outra. Então tudo. A visão convencional é que é contraditória. A visão dos Budas, ela parece contraditória na visão convencional, mas ela é que não é contraditória, porque ela é que aponta que tem essa contradição. Então ela diz, olha, essa continuidade aí, ela é uma aparência. Uma aparência de continuidade funciona como uma aparência e não tem mais nada do que isso nessa aparência de continuidade. Então, quando a gente fala em montanhas de causas e condições que alguém vai sofrer depois do resultado, na verdade o que a gente quer dizer é montanhas de causas e condições que foram produzidas, que produziram um sujeito e que mais tarde vão produzir outro sujeito.
Aí tu diz, é outro, mas é o mesmo. Bom, daí o Sutra, as questões do Rei Milinda, eles já vão dizer que não é nem o mesmo, nem outro. Por quê? Porque a nossa visão é contraditória. A nossa visão de continuidade e descontinuidade. Ela é contraditória em essência, assim. E com relação à nossa prática é importante, porque com relação à nossa prática a gente precisa acreditar que tem uma continuidade para fazer prática. Porque a prática é um processo contínuo. Só que a prática ela vai revelar essas contradições. Então ela vai revelar, ela vai nos libertar do apego às noções de continuidade e descontinuidade. Por exemplo, a gente acha a impermanência às vezes uma coisa ruim, mas ela é uma coisa boa também, porque quando as coisas ruins estão acontecendo, daí elas acabam. Daí tu pode pensar, eu sei que agora eu quebrei esse braço, mas daqui a pouco eles vão me dar um remédio, e daqui a pouco eles vão botar o braço no lugar, daqui a uns 3 meses eu vou estar com o braço perfeito de novo. Talvez bota um empino, dá algum problema, mas com essa dor que eu tô agora, daqui a pouco eu não vou estar mais. E a impermanência é um alívio. E daí daqui a pouco, sei lá, acontece uma coisa terrível, diz, mudou tudo, coisa horrível, as coisas mudam. Então a gente tem um valor para a impermanência que depende do que está acontecendo, né? Mas a impermanência é só impermanência, a impermanência não tem valor nenhum. Então a continuidade e a descontinuidade, elas são assim também. A gente pode achar que a continuidade é o correto, é o que existe, e daí a gente diz, tem uma descontinuidade quando a pessoa morre, e ela é absoluta. Então a pessoa que tem uma crença absoluta numa coisa discreta, tem uma vida discreta, assim, começa e termina. Mas daí quem é que viveu essa vida? Porque quem é que viveu essa morte? Quem é que viveu esse nascimento e essa morte? Ninguém viveu essa morte. Porque a pessoa estava morta. Quando ela morreu, ela não estava mais passando pela morte. Então quem morreu? O Wittgenstein falava isso. Não é nem budismo isso. É tipo apontar a ilogicidade do próprio conceito de morte. Agora, claro, na nossa experiência ordinária, assim, a gente usa a palavra morte ela já vem carregada de todo um contexto cultural, né? Todo um contexto de... E a gente pensa, não, tem todo aquele processo de sofrimento normalmente, muitas vezes, né? E daí a pessoa se dá conta, quando a pessoa se dá conta que vai morrer, e daí a perspectiva dela muda. Porque agora, por mais que a gente pense, eu sou budista, eu sempre estou pensando na morte. Eu estou pensando na morte, não sei quando. Talvez daqui a 10 anos, talvez daqui a 50, talvez, não sei. Pode ser que seja amanhã de manhã, mas eu não estou realmente acreditando que eu vou morrer agora de noite. Amanhã de manhã eu não vou estar mais aqui. Senão eu estaria resolvendo algumas coisas. Eu precisaria resolver algumas coisas. Então a gente não leva a sério, né? Então a gente não acredita na morte. Se a gente acreditasse na morte, se a gente realmente acreditasse na morte, a gente estaria trabalhando para resolver as coisas antes de morrer, né? E o budismo é pior, porque as pessoas pensam, o budismo acredita nas próximas vidas porque porque é muito terrível pensar na descontinuidade. Nossa, não. Bom, daí se a pessoa está liberada na hora que ela morre, não tem mais nada, não tem mais. É assim sentido mesmo, pronto. Bom, daí não tem o que fazer mesmo, né? Tá resolvido. Não, o budismo tem que achar um problemão, assim. Se a pessoa continua, daí. Continua o quê? Pra quê? Com que sentido? Ela não tem mais. Ela tem que pensar numa perspectiva que não envolve só ela, envolve todo mundo, porque ela vai encontrar todo mundo de novo. Várias vezes. E ela está criando que tipo de conexão que ela está criando com esses outros seres todos. Os outros seres que estão passando por várias experiências também, que vão passar por outras experiências no futuro e vão vir picar ela como um mosquito. E vão ver, sei lá, o vizinho que fica incomodado com o barulho. E vão ser a namorada. E vão ser o gato. Da onde que vieram esses seres todos que tu tem agora, assim, ao teu redor, né? Eles vieram dessas conexões de causas e condições do passado e eles passaram por tudo contigo. Muitas vezes. E o que isso resolveu? Aí a pessoa reconhece a noção de trabalhar os hábitos, né? Então ela começa a fazer o treinamento da mente. O treinamento da mente é o que vai permitir
que ela estabilize a visão de sabedoria, que é a visão que possibilita ela ver além de todas essas contradições e incluir e abarcar todas essas contradições, porque ela vai ter que lidar com seres que são contraditórios e operam dentro dessas contradições. Então o Buda vai manter essa visão dupla, ele vai manter a visão da contradição dos seres, vai poder falar a língua dos seres. Eu vim, eu ensinei, eu realizei, eu atingi a iluminação, eu sou o Tathagata fez isso, o Tathagata fez aquilo. Mas peraí, o Tathagata nem veio nem foi, o Tathagata está além dos sonhos, o Tathagata penetra nos sonhos e ensina, mas ele não está preso a nenhum dos sonhos. O Tathagata o Tathagata nunca ensinou o Dharma nenhum. O diamante, o Buda nunca ensinou. Sei que nós estamos discutindo aqui, mas você acha que alguma vez o Buda pronunciou algum ensinamento em algum momento? Aí a pessoa, mas é contraditório o budismo. Soa contraditório, porque a pessoa está esperando que o que o Buda está falando, né? O Buda está falando, isso é realmente muito para minha cabeça. Né? E a pessoa está com a cabeça contraditória dela tentando entender a não contradição absoluta. E daí ela vai ter que desfazer hábitos e aprender a repousar a mente. E daí ela vai reconhecer diretamente a mente do Buda. Ela vai reconhecer a mente do Buda. Então, por favor, assinem o canal. Se quiser botar na notificação ali, clicar no sininho para receber o aviso de quando tem vídeo novo, faça isso. Assina meu boletim informativo também para receber um e-mail por semana no máximo sobre o que eu ando pensando, o que eu ando fazendo. E nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we korajin kasum banane wa malu jingwe ne cherezi wan tenjin jaso esa peka jaba du tenjo chi om so chi jamen che bene jana sawa kun chatu je o setare ba men jondo to de no ne jogi sa da tu tenjo chi chime ko ne pema samba wa sa son la gente se no pa igar ju wan shu ki trupe ko se jin se sin da shin shu jing me tu ju tu panangi wan chatu no tu pa tenor bu yin ne ko pa mo ra sam ne lund de le tu tenjo chi peme jason peme rizo je peme dan la ji kun se su wan pema cho ji drama rizo jin do ni peme lon ju ju chi pende ju wan ne jempo den pa yo ne pa dan den ba zin pe je bon nan ko se jo sen tenjo do sun san je go rin po shen do kun da de wa je po ja pa che ko sa do da pa sa so ade so jin je la do so shin na sang we ba je jo wa dan san balon je do pa jin de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo son lo ja zan li sa son ja pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho